Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor amoroso de Deus esteja sobre todos, para que nós possamos agradecer e louvar ao Senhor Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de falar das grandezas do poder de Deus e muito mais, a salvação da nossa alma, que está na Bíblia Sagrada, que custou sangue, a morte de muitos profetas, deram a vida para que esse Evangelho chegasse a nós. E Deus chamou nós para essa obra, e nós vamos falar enquanto tivermos fogo de vida, vamos adorar, glorificar, adorar aquele Deus que nós amamos e levar pecadores aos pés de Cristo, sob a direção do Espírito Santo, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Inicialmente eu quero agradecer a todas as pessoas que têm mandado mensagens para mim. Continua, porque isso dá força. Essa obra é uma obra muito difícil, porque a gente encontra muitas barreiras. Eu quero dizer a vocês que essas mensagens que eu estou apresentando aí, elas vão para o Canadá. Do Canadá, certamente muita gente vai ouvir. Já tem muitas mensagens que estão nos Estados Unidos e outros lugares. Que Deus abençoe, para que essas mensagens chegando até os confins da terra, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Qualquer dia, qualquer momento, eu estou esperando o arrebatamento da igreja de Cristo. Pesados irmãos, amigos, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quero também agradecer o meu neto aí, o Walter Neto, que está me ajudando nessa obra. Oro por ele. Eu vou pedir ao pastor dele, se está lá e me ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que ele vai ouvir. Cuida bem do Valtinho. Ele é um servo de Deus, é uma bênção na obra de Deus. Ele vai ajudar a levar a mensagem até quando Cristo voltar. E nós vamos fazer uma grande obra. Quero conhecer o pastor dele, quero dar um abraço. Quero também dar um abraço para o pastor da minha igreja, o pastor Uzias. Quero trazer o pastor Uzias aí quando eu for gravar próximas pregações, para que as igrejas, as pessoas que ouvem essas mensagens, conheçam também o pastor Uzias. É um grande servo de Deus. É o pastor que levou a igreja de São Silvano a ser uma bênção nesse lugar. Também o irmão Robson, que é um grande amigo meu, vice-presidente, irmão Arcide, todos os membros da igreja que tem sempre dado sua palavra de amor, onde essa igreja, onde eu vivi mais de 60 anos, e muitas vezes preguei naquela igreja, muitas almas chegaram aos pés de Cristo. É o convívio do povo de Deus. Nós temos que dar a mão uns aos outros, porque Deus chamou nós para esta obra. Eu quero agradecer àqueles que já se inscreveram no meu programa. Se inscrevam no meu programa e cooperem comigo. Pega essas mensagens, mostra para os outros, liga para os outros ouvir, porque uma alma que nós ganhar para Cristo recompensa tudo o trabalho, recompensa tudo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, pensa nisso. Glória a Deus por isso. Eu vou lendo agora uma passagem que é mais para as igrejas. Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante até o verso 11. Paulo, o grande servo de Deus. Paulo, o homem que marcou a minha vida. Paulo, que plantou milhares de igrejas. Paulo, que foi um grande servo de Deus. Ele escreveu 13 capítulos do Novo Testamento. É um grande homem de Deus. Ele, exortando a igreja, aquelas palavras cheias do Espírito Santo. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve opção ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Querido Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome. Nós estamos na terra, mas parece que já estamos alcançando os céus, porque a palavra do Senhor leva-nos nas alturas dos céus. Glória a Deus pelo servo de Deus que preserva essas mensagens. Agradecemos pela vida de Paulo. Ó Deus, essas mensagens alimentam nossa alma. Nos mostra o grande amor de Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para a nossa eterna salvação. Oh, glória a Deus. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pesados e queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, quem era Jesus? Nós não temos palavras, nós não temos mente, nós não temos sabedoria, nós não temos entendimento para entender o grande amor de Deus através de Cristo, para deixar sua glória no céu, junto do Pai, para vir a esse mundo e dar a sua vida para minha salvação e para a sua salvação. O que daremos a Jesus pelo seu grande amor? O que faremos? O primeiro versículo que nós lemos nos dá a resposta. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Jesus, nesta jornada desta vida, ele andava pelas ruas de Jerusalém, pregava e ensinava. Em vez de abraçá-lo, agradecer e reconhecer ele como Filho de Deus, muitas das vezes ele foi expulso da sinagoga. Pesados e queridos amigos, irmãos, a obra de Deus, muitas das vezes, temos que ter uma companhia inseparável do Espírito Santo e a direção de Deus na nossa vida para que não tropeçamos. Porque muitas vezes nós olhamos para o semblante de alguns irmãos que já estão na eternidade, que eu conheci. Eu conheci um homem, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha essa autoridade porque foi um grande servo de Deus. A minha vida se inspirou primeiramente em Deus, em Jesus Cristo, e a direção minha é do Espírito Santo que dirige a minha vida. Mas o tal de Pedro Rosa de Lima, que foi um dos primeiros que anunciou o Evangelho aqui em São João Grande, município de Colatina. Ele veio do estado do Rio de Janeiro, sozinho com a família. Ele começou a pregar o Evangelho em lugar onde não tinha evangélicos, não tinha crentes. E naquele tempo eram muito perseguidos evangélicos, porque era uma nova doutrina que ninguém queria saber. Esse homem era um homem de Deus, ele saía toda tarde, ele foi mineiro do meu pai tinha uma fazendinha, ele morava com nós. De tarde ele jantava mais cedo, tomava banho, botava o seu paletó, sua gravata e sua Bíblia e saía nas casas. Tem pessoas que nem abriam a porteira para ele chegava com aquela alegria. Se alguém doente, ele ia lá, lia a Bíblia, orava. E ele foi conquistando o povo, com um pouco mais de um ano, aquela congregação, construíram uma congregação, e a congregação já tinha mais de 20 membros. Com pouco mais de 5 anos, a congregação já foi organizada em igreja com 120 membros. Consagrou 3 pastores. Pesados irmãos, é o amor pelas almas perdidas. Eu vejo na história da minha vida que nada é acima do amor. Nada supera tudo que o homem pode possuir debaixo desse céu. É amar o seu companheiro, amar o seu vizinho, amar o seu filho, amar Deus em primeiro lugar e depois ir ao encontro daqueles. Existem milhares e milhares de pessoas que estão à margem da salvação, mas não entram no céu. Tão perto que vejo os remidos do céu cantando, mas não decidem. Talvez por causa do meu mau testemunho, talvez o mau testemunho de algum crente. Então a Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de um servo. E se achando como um servo, humilhou e assumiu a semelhança dos homens. A Bíblia diz que Jesus diminuiu a si mesmo, como Deus, como poderoso, como Ele era no céu. Ele não poderia vir à terra, porque o mundo não o suportaria. Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu cansaço, mas nada impediu que Jesus não cumprisse aquela missão gloriosa que o Pai entregou para salvar a humanidade. Mas, aniquilando a si mesmo, tomando a forma de servo, se achando em forma de servo, humilhou-se e tomou a forma de homem, esse a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte. Quando Jesus assumiu a posição do homem, sentia como homem, conversava, chamou seus discípulos para o seguir, pregou o evangelho como os outros. Mas o poder de Cristo, o poder transformador que estava em Cristo Jesus, era a prova de que ele veio dos céus. Porque quando Jesus
Jesus, primeiro milagre, transformou água em vinho, ainda não reconheceram ele como Cristo, o Filho de Deus. Jesus curou cegos, leprosos, ressuscitou mortos, não reconheceram ele. Mas vendo como Deus tinha preparado todo o ministério de Cristo para que ele representasse o poder inabalável da autoridade que ele tinha nos céus e também na terra, porque também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra. Esse é o Cristo que andou nessa terra. Queridos irmãos, não temos palavra, não temos sabedoria suficiente nessa terra, debaixo desse céu, para discernir o amor infinito que Deus teve através de Jesus Cristo e o amor que Cristo teve para cumprir tudo o que seu Pai lhe entregou. Mas a hora vem, e vai chegar breve, em que todos os joelhos se dobrarão diante de Cristo. Oxalá, meu prezado querido ouvinte, que você dobre seus joelhos hoje perante Cristo, porque a palavra dele é a salvação da tua alma. Dobra o joelho, clama, diga: Jesus, eu quero te conhecer. Eu vejo o teu grande amor pela tua palavra. Eu vejo como tu foste rejeitado e como tu amaste a humanidade. A longa estrada da vida nos ensina muitas das vezes os tropeços e as desobediências que muitas das vezes fazem nós arrependermos e muitas das vezes arrependemos tarde. Porque a vida não nos oferece todas as oportunidades. Porque se deixarmos passar o dia de hoje, deixamos passar o dia de amanhã e deixamos passar um mês, de repente Cristo voltará. Ou a morte pode nos separar. Dobra o teu joelho diante de Cristo hoje. Reconheça Ele como seu Salvador. Porque quando Ele vier em glória, em breve Jesus voltará. Eu creio que qualquer hora Jesus vai descer dos céus e Ele vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja dele para os céus, os seus remidos. Aí muitos vão dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu também quero ir para o céu. Vão clamar e vão clamar e vão correr por um lado e para outro, como nós diz no livro de Apocalipse. Cai sobre nós montes, cai sobre nós rocha, porque não podemos suportar o rosto daquele que vem em glória. É tarde demais. Os joelhos não se dobraram enquanto tiveram oportunidade nesta terra, enquanto ouviram a mensagem de Deus, não se curvaram diante de Deus. Talvez rejeitaram os pregadores, talvez rejeitaram os profetas de Deus, talvez mataram os discípulos de Cristo como mataram, deixaram passar a oportunidade. E quando Jesus vier, ele mesmo disse que quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória, os edifícios tremerão diante dele, a terra será abalada, os superfícies dos céus serão abalados, porque virá Jesus em glória como juízo dos juízos. Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todos os nomes, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará um dia. Oh, que tristeza, meus pesados ouvintes, que honra, que tristeza, que arrependimento quando Cristo voltar e você não está preparado. Prepara-te, disse Deus, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Eu digo nesta noite aos meus ouvintes que ouvem esta mensagem: prepara-te, ó povo, prepara-te, ó igreja, porque a noiva do Cordeiro será a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquele que tem seus corações lavados no sangue do Cordeiro e o Espírito Santo habita nele. Nós não podemos carregar as marcas do mundo no nosso corpo. Nós não podemos estar deformados pela pintura ou pela tatuagem, porque Deus fez nós semelhantes a si mesmo e nós estamos estragando a imagem de Deus, porque amamos mais a glória do mundo do que a glória de Deus. João capítulo 13, 14, por aí Jesus falou as palavras com lágrimas, porque ele estava encerrando sua missão aqui na terra. Ele estava caminhando já devagarzinho para o Calvário, estava indo para ser preso no Getsemane, para ser levado à casa de Caifás. Ele disse: não creram em mim, porque amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Não me confessaram diante dos homens, porque temeram perder a sua posição diante dos sumos sacerdotes. Oh, meu querido irmão, quanta gente não quer perder a alta posição que tem poder de governar um país, tem poder de julgar os homens, não se curvam diante de Deus, antes se exaltam e fazem aquilo que não é de Deus.
criam leis para destruir a obra de Deus, criam leis para perseguir a igreja de Cristo. Herodes, quando mataram Estevão, mataram também Tiago, prenderam Pedro para matar Pedro e os discípulos de Cristo, porque não admitiram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele subiu no palanque e convidou as nações vizinhas e todos os seus amigos, porque Pedro estava preso na prisão. Vamos trazer Pedro, vamos regolar, matar ele diante do meu palácio, diante do meu palanque. E eu junto àquela grande multidão que era inimigo de Cristo, que era inimigo dos apóstolos, para destruir o reino de Cristo. Eles estavam todos preparados para fazer uma grande festa, porque matamos já alguns dos discípulos, vamos matar todos eles. Acabou esse Cristo, acabou esse homem. Mas defrontar com Deus é pior. A Bíblia diz que Herodes subiu no palanque e se vestiu de rei. E a multidão aplaudia, dizia, é Deus, é voz de Deus. Quando eles olharam para ele, Herodes apodreceu em pé. Desculpa a palavra. A Bíblia diz que os bichos comeram Herodes vivo. Porque ele afrontou Deus vivo. Ele afrontou o povo de Deus. Ai de vocês, governadores, que tem o poder na mão de vocês para talvez até fechar as igrejas ou matar os cristãos. Eu peguei um vídeo de um missionário lá num país comunista, onde tem uma igreja evangélica, não sei de que igreja que é. Mataram os evangélicos, quebraram a igreja, destruíram. O pastor daquela igreja era um jovem casado com uma mulher, primeiro filho. Ele falou com a esposa dele, eu vou pro jardim, eu vou pregar, não tenho mais igreja. Foi ele e a esposa dele para um jardinzinho que tinha. Eu não vou citar o país porque não convém. Quando ele começou a pregar lá o evangelho de Cristo, veio um soldado e meteu nele uma metralhadora. Falou, se você não fechar essa Bíblia e calar a boca, você vai morrer agora. A mulher dele com a criançazinha, talvez uns 6 meses, no colo, ele olhou para ela, ela disse, continua. Quando ele falou, ela falou, continua. Falou com o marido, continua pregando, continua. O soldado foi lá e pegou a criança e levantou para cima e jogou no chão. A criança se tornou tudo puro sangue, rebentou no chão. A mãe pegou a criança no braço, todo ensanguentado. A imagem apagou, porque morreu a mãe, morreu o marido, morreu o pastor e a esposa e sua filhinha. Esse é o mundo que vocês querem. Pesado e direto ouvinte, acorda. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus para que transforme a sua vida, para que você defenda o reino de Deus e não destrói o povo de Deus, porque se breve Jesus voltará e enfrentar Cristo, como diz aqui, todo joelho vai se dobrar diante dele. É a minha pequena pregação, porque o Espírito Santo vai transformar essa pregação em muitas almas que vão se converter, eu creio nisso. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Olha para a cruz de Cristo, não só para a cruz, olha para o sangue de Cristo que derramou por você, por mim. Talvez, meus irmãos, meus amigos, eu estou com 87 anos, talvez daqui a uns dias eu não estou mais aqui. Parece que eu já vejo minha cidade no céu. Glória, aleluia. Oh, glória, porque Jesus me salvou. Oh, glória, que eu tenho meu neto aqui diante de mim, o Valtinho. Eu vou orar pela igreja dele, vou orar pelo pastor dele para cuidar bem do Valtinho, que ele nunca se afasta. Vamos ganhar o pai dele também para Cristo. Oh, aleluia. Jesus volta, lembra-te do teu povo, Deus. Tem misericórdia do Brasil, ó Deus. Não deixe que o Brasil entre no caos. Acorda o povo brasileiro. Faz do Brasil um país evangélico, onde Cristo reina. O país será a mais potência maior do mundo, porque com Cristo nós seremos transformados num exército celestial. E não mais um exército mundano, porque nós estamos indo para a glória. Queremos ver Jesus em glória. Obrigado por tudo, que Deus nos abençoe. Grande Deus, soberano Pai, aceita, ó Deus, a minha oração nesse momento. Estou intercedendo por minha família, meus filhos, meus parentes. Abençoa, ó Deus, o Valtinho, meu neto. Tu escolheste ele para dar continuidade. Que o anjo de Deus também guarde o Jorge, onde ele está, lá no Canaã, para que ele possa, Deus, ali levar a mensagem de Deus. Obrigado, Deus. Por mais uma netinha que nasceu, bisneta minha lá nos Estados Unidos, a minha filha está lá. Tu tens multiplicado a minha família. Tu tens abençoado o meu lar. Glória, aleluia, Deus, porque eu quero te louvar até quando eu vejo o semblante de Cristo na glória. Amém.